Olá, gente, vamos mais a um outro vídeo e eu vou mudar de tema. Eu estava falando sobre o cangaço, mas hoje eu vou falar sobre um romance que eu escrevi sobre um trabalho de um escritor muito conhecido no mundo todo. Esse escritor pernambucano, e eu tenho uma grande admiração por ele. Esse escritor, ele nasceu em Vitória de Santo Antão, chama-se Osmar Lins. Osmar Lins é autor de várias obras conhecidas no mundo todo. Inclusive, a maioria dos trabalhos dele foram editados, os livros foram editados na França, né? E então eu tinha uma curiosidade muito grande, porque eu sou muito levada a procurar interpretar os livros que eu leio, porque todo livro ele guarda consigo, né, aquela coisa que eu chamo de sincretismo literário. O que é o sincretismo? É aquilo que é posto no lugar, né? E a pessoa, por exemplo, dentro das religiões, ou dentro da religião, por exemplo, aqui no Brasil, a religião, quando o Brasil foi descoberto, a religião católica foi instituída, a religião católica, porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E depois que começaram a chegar os escravos, né, da África, de modo geral, tivemos escravos negros que vieram da África, e eles tinham lá as suas religiões e as suas crenças diferentes, não eram católicos. Então era o candomblé, o xangô e por aí vai. Então, isso é o sincretismo. Eles fingiam que iam para as igrejas e que lá estavam rezando, mas os deuses deles eram diferentes. Então, neste livro, aqui, chama-se o livro dos talismãs. E tem aqui isso aqui é um palíndromo, né? E esse palíndromo, ele foi largamente usado 200 anos antes de Cristo, né? Então, esse palíndromo, ele era usado e ele é um mistério, né? E ele foi para o livro de Osmar Lins. Osmar Lins trouxe para ele, inclusive, em homenagem. Aí eu fiz aqui, ó, a medalha, né? A medalha que contém o palíndromo. Esse palíndromo, ele guarda um segredo, e eu vou mostrar agora para vocês o que o próprio Osmar Lins colocou em uma das cartas que ele fez para as filhas, né, quando ele terminou o livro dele. Esse livro, ele é um livro enigmático, chama-se Aba Logarioaba Quelocará, né? E ele guarda um segredo. E aqui, hoje, eu encontrei mais uma vez, né? Eu sempre encontro alguma coisa, porque, como eu digo, eu sempre tenho. Eu encontrei aqui uma frase que me confirma exatamente aquilo que eu estudei e que eu levei para o meu trabalho, né? Naturalmente, fazendo a análise do livro Avalovara. Aí aqui Osmar Lins colocou uma carta dirigida às filhas, 3 filhas que ele tinha. Mas essa carta daqui foi no ano de 1972, 2 de dezembro de 1972. Aí ele colocou para a filha Letícia, né? Aí ele tinha 3 filhas, conforme eu falei, né? Mas ele colocou aqui no finalzinho, como são 3 filhas, ele colocou assim: terminou no dia 1 de dezembro, às 10 horas da noite, terminei afinal o meu romance. Tenho ainda vários acertos a fazer, é claro, alguns dos quais ficarão
na dependência das informações que pedi. Mas o texto já está pronto e quase todas as 350 páginas na versão definitiva. Esta notícia é para vocês três. Beijos, beijos, beijos. Seu pai, não aliviado de todo, mas um pouco aliviado. Ele estava na França quando ele enviou essa correspondência para as filhas, que ele morava na França, mas as filhas moravam aqui no Brasil. Né? Então, ele colocou mais. PS, pós-scriptum, né? Mando um trecho do livro. Refere-se, veja só, a uma cidade que o protagonista vê vir voando pelos ares e que pousa sobre um canavial do Nordeste. Cidade que ele procurou durante toda a vida e que aí vem a ele. Quer dizer, afinal de contas, ele descobriu o segredo do palíndromo e vai originar justamente neste livro, Avalovara, né? E o palíndromo, gente, ele diz que o palíndromo é esse daqui, ele não pode sair, essa espiral, né? Não pode ultrapassar o limite do quadrado, né? Então, o capítulo que eu me dediquei, que eu, por acaso, eu digo, eu vou estudar este capítulo, que aqui mora o segredo do livro Avalovara. Então, a espiral e o quadrado está na página 44, certo? Bom, então, vejamos, eu fiz vários mapas para poder entender e conhecer o nome da cidade, Enigma, né? Então, eu escrevi o seguinte, eu vou ler porque é importante a leitura. É isto, 3 cicatrizes e um novo enigma. Confesso que por vários dias estive indecisa para expor a recordação dos sonhos em relevo neste trabalho. Mas um motivo altamente subjetivo e aparentemente secundário se impôs e me deteve. Um crítico, de quem não convém dar o nome, examinou o texto já em fase de seguir para a gráfica e sentiu falta de alguma coisa. Estaria certamente resolvido a não questionar o sonho por achar estranho e confuso o conteúdo, então prestou mais atenção na cicatriz. Demonstrando aparente espontaneidade, perguntou-me qual o propósito de publicar dito sonho, que mais parece uma deformação da realidade em relação à cicatriz. Mostrou-se cauteloso. Também foi pouco favorável ao excesso de emprego de mapas explicativos e, jogando um pouco de ironia, colocou dúvida se os leitores não poderiam entender tudo como algo fastidioso, pois os mapas só levavam a caminhos misteriosos e imemorais, podendo oferecer possibilidades ao leitor, de o leitor abandonar a leitura. O parecer do crítico despertou qualquer coisa em mim, para que eu reconhecesse a dificuldade, repassasse que algo ficou por explicar, ou que a técnica estaria complicando mesmo, mas não me colocou dúvidas quanto ao expor o atrapalhado sonho. Faço isso diante não só da impugnação intelectual, mas também da ideia de que um estudo como este é capaz de oferecer várias possibilidades de encontrar o tão procurado enigma do Avalovara. Expliquei assim para o crítico que este livro foi preparado para leitores familiarizados com o raciocínio em várias matérias. E isso podem confirmar pelo preparo microscópico do texto. Levem-se
pelo que aqui dou a conhecer através dos mapas, por tratar-se de um caminho que leva à cidade Enigma. Como escapar do quadrado? Nunca me voltei à oniromancia, mas trabalhar Avalokiteshvara pode levar a aspirar conhecimento da interpretação mais minuciosa dos detalhes empregados no livro quando trata de misteriosos sonhos. Admito ser este um recurso técnico real para a arte de quem se propõe a realizar um estudo mais aprofundado do romance. É isto. A cicatriz de Eubônios, a ideia de rigor de um universo está sempre presente no dia que o escravo Loureiro se mata. Pablo Eubônios sonha com um unicórnio. O espanto de Eubônios, ao despertar, decorre da incongruência. No peito esquerdo há um leve arranhão, e essa marca ficou conhecida em todas as esquinas de Pompeia, na cidade de Pompeia, que foi o Vesúvio que cobriu, né? Que sentido teria, por exemplo, falar com a divindade e as preocupações com as marcas se não alcançarem sequer o seu intuito? Questiona o crítico no relance a extensão dos meus pensamentos. Não se esqueçam que as elaborações oníricas têm parentesco com as criações das mentes em vigília. Aliás, todos conhecem que uma das bases do Avalokiteshvara é a história de um escravo que viveu 200 anos antes de Cristo. E já sabem que o Avalokiteshvara é um livro enigmático que esconde o nome de uma cidade, exatamente, né? Os Manins colocou aqui a cidade que ele tanto procurou, ele conheceu. Ele chegou a um unicórnio que ordena que se busque a cauda da eternidade. Os sonhos surgem para executar os desígnios. Pouco se retém deles que vêm de súbito, como se emitissem uma ordem. Não se pode precisar a hora exata do início do sonho, de um sonho. Apenas que foi por ordem vinda de um unicórnio que nem sabe onde se encontra. O evento aqui articulado segundo as leis da narrativa e com pouca precisão, uma vida inteira pode decorrer sem este encontro prodigioso e legível. Ninguém conhece por duas vezes, por mais que viva. Vai despertar, simulando coerência, certo caráter augural. E auguro, né? Teria uma certa coisa. A revelação seria uma coisa que auguraria o próprio autor, assim como aconteceu com o Eubônios e com o Loureiros. Não há quem entenda o que há na cidade, cuja imagem aparece tão distante. Será possível, entretanto, reconhecê-la? No livro de Os Manins tem umas figurazinhas, inclusive uma figurazinha que é um enigma. Ele não diz o que é aquela figurinha, como se fosse uma cabecinha com duas orelhinhas, né? Bom, então vejamos. Dormi para o primeiro sonho em que recebia uma caixa retangular contendo 2 maços de cédulas muito antigas, mas não posso precisar a qual período da história pertenceram. Sei apenas que eram cédulas muito antigas mesmo. Havia então uma pessoa que as queria tomar de mim. Resisti. Tudo sumiu.
Logo vou encontrar-me num lugar bem alto. Enfim, inclinando-me, volto a olhar para baixo e sinto medo. Emerge um azul e tudo brilha ao trespassar o ar da terra. Indecisão. Não queria permanecer no lugar, mas diante da distância eu hesitei em voltar à terra, retornar à terra. A volta seria na mesma espiral e era assustador. Nessa espécie de limbo eu olhava para baixo e os círculos da espiral eles botavam a quase imponderável finura das cordas de um relógio. Incontáveis anéis concêntricos e autônomos, deslumbrantes, alternâncias de reflexos e de azuis. A distância entre o início da letra M, da espiral até chegar na Terra, só pode ser calculada a ano-luz. O espaço azul apenas com os círculos da espiral. Vejo o verdadeiro céu, um dos céus existentes. São vários céus. Eu vi um dos céus existentes. Cheguei à terra, acordo. Tenho medo de voltar a dormir. Durmo e sono, mas desta vez não fui até o ponto M. Acordo e durmo outra vez. Agora recebi muitas sandálias. Muitos pares de sandálias brancas de tecido macio e guardo todas. Arrumo-as umas sobre as outras em um armário. Não consigo entender a quem pertence ou pertenceram, mas tem alguém que quer aquelas sandálias e eu me recuso a entregá-las. Resisto muito, estou sob pressão de outra pessoa, porque são agora duas pessoas que querem as sandálias. Acordo e uma cicatriz visível. A sensação de sair de um grande pesadelo a uma força superior que rege tudo. Um ser universal que comanda tudo. É o início e o fim. Alva Lovara. Gente, depois que eu interpretei esse sonho, realmente surgiu uma cicatriz. E então, essa cicatriz é o que me obriga a não dizer o que eu vi, ou que eu posso apenas dizer para vocês que a cidade existe, né? Mas como é um enigma, eu não hei de dizer. Então, está aqui o Avalovara, né? Está aqui, o Avalovara, tá? Aqui, ó. O N que eu falo é isso aqui, sai do norte. E daqui você tem que percorrer os caminhos que o escravo Loureiros percorreu. Mas depois que ele falou o nome, que ele disse que havia interpretado o sonho de Pablo Mônios, o Bônios, ele se mata. E o Bônios, depois que sabe, né, do nome do enigma, ele enlouquece, porque ele sonha com um unicórnio, e o unicórnio o enlouquece. Assim eu não vou contar. Agora, vou ver aqui se eu localizo o que eu falei, que é exatamente um dos enigmas, que é... Pronto, encontrei. Fácil.
Osmar, você me mostrou. Tá aqui, ó. Essa figurinha aqui, ó. Esta figurinha daqui, que é como se fosse uma cabecinha, né? Com duas orelhinhas. É um enigma. Por hoje eu fico por aqui, certo? E, conforme eu disse para vocês, aqui está o que Osmar Lins estudou. Bom, ainda posso ler isso aqui, né? Uma fórmula apreciada pelos cristãos e nos círculos esotéricos da Idade Média foi a frase Sator Avet Tenet Opera Hoc, que pode ser lida nos dois sentidos. É apresentada sob a forma de um quadrado mágico. Então, está aqui, ó. Isso daqui contém um segredo. Mandei fazer as medalhas, se alguém se interessar pela medalha, eu envio pelo correio. Eu dou o valor da medalha, vai com a corrente, tá? E essa medalha é uma medalha que ela contém um segredo. É uma coisa maravilhosa, porque isso traz proteção. Isso aqui, ó. Aqui. Fiquemos por aqui com o enigma do Avalokiteshvara. Dá o like aí, compartilha. Porque isso é bom para o meu canal, né? Eu falo sobre poesias, eu também sou poetisa, eu interpreto os livros dos escritores, principalmente esses escritores assim. Sou fã de Osmar Lins, de Machado de Assis, de Shakespeare, né? Entre outros. Então, dá o like aí para o meu canal sempre, né? E quando eu colocar mais outro vídeo, você vai saber e depois você poderá estudar essa obra. Olha aqui o escritor, gente. Osmar Lins. Gosto muito. Ele é de Vitória de Santo Antão, aqui em Pernambuco. Foi jornalista, né? E aqui é uma das grandes obras, né? Osmar Lins, Avalokiteshvara. Dá o like.